Geralmente, como trabalhamos com algum arquivo de texto para fazer nossos trabalhos ou apresentações, não nos preocupamos com o que acontece por detrás do computador. Tome como exemplo esse documento que está aberto aqui no LibreOffice Writer. Basicamente, quando nós salvamos esse arquivo, ele gera um arquivo compactado do tipo zip. E dentro do arquivo zip você tem vários arquivos do tipo XML, que é uma linguagem de marcação, que vai ajustar a formatação do seu texto. Tá? Já para um arquivo LaTeX, você tem um texto plano. Tá? O que significa esse? Com base na codificação que você está utilizando, como é o caso aqui da UTF-8, ele vai gravando byte por byte dos caracteres que você utiliza, sendo que muitas vezes um único caractere pode gastar 2 ou mais bytes, dependendo da codificação que você utilizar. Para exemplificar isso, eu tenho aberto esse mesmo arquivo num visualizador hexadecimal, que está aqui. Tá? O que é esse visualizador hexadecimal? Ele pega os dados que estão gravados na memória do computador e organiza de forma que eu possa visualizar o código hexadecimal de cada item da memória. Tá? E ele ainda tem essa coluna que me mostra qual que é a codificação ASCII do código hexadecimal, né, para o caractere correspondente. Então, se observarmos aqui do lado direito, ele está transformando todos esses dados hexadecimais no próprio texto que eu já tenho no documento. Ó. Começando aqui com Document Class, ele tem aqui. Obviamente, ele não faz quebras de linha, porque não é o intuito desse programa visualizador. Né? Ele apenas mostra os caracteres e coloca alguns pontos aqui quando você tem espaços ou quebras de linha. Tá? Então é assim que o meu arquivo está organizado na memória. Se abríssemos um documento do Writer através desse mesmo programinha para visualizar o código hexadecimal, o código aqui seria completamente diferente. Tá? Ele não traduziria diretamente esses caracteres para esse lado de cá do programa. Tá? Como o padrão UTF-8 é compatível com ASCII, se a gente olhar, tá aqui, a tabelinha ASCII, né, podemos ver aqui que o símbolo de barra invertida possui como código hexadecimal o 5C. Dessa forma, se retornarmos aqui para o visualizador de código, o primeiro item do documento é uma barra invertida, nós temos aqui o 5C. Tá? O próximo é o D, então provavelmente deve ser o 64. Se a gente observar aqui na tabelinha, a letra D, né? Código hexadecimal 64. O próximo é o O, né? O O da palavra Document Class. Se observarmos aqui o O, código 6F, 6F e assim por diante. Né? Eu digo que isso é um texto plano, né? Codificado diretamente na memória. Okay? Ao contrário dos editores padrões, como o Microsoft Word ou o Writer do LibreOffice, que passa por alguns outros níveis antes de ser codificado em algum padrão. Ok? Dito isso, meu documento LaTeX, tá? Estou apresentando aqui um documento do tipo carta. No momento não tenho muitos comandos para deixar o entendimento mais simples. E eu acrescentei apenas um parágrafo no meu texto.
Eu vou inserir aqui o número das linhas para vocês entenderem de forma simplificada como que a estrutura de espaços e parágrafos funciona aqui no LaTeX. Então, um recurso importante aqui no TechStudio é mostrar o número de linha. Tá? Para aparecer o número de linha, nós temos que vir em Opções, configurar o TechStudio, Editor, e aqui embaixo, onde está escrito Mostrar números de linha, mudar para Todos os números de linha e clicar em Aceitar. Agora ele mostra aqui os números das linhas. Tá? Então vamos observar a estrutura do documento. Igual eu já falei para vocês, esse comando document class ele vai definir a classe do documento. Aqui no caso eu coloquei como letter neste momento para simplificar, porque é uma classe bastante simples de se trabalhar. Tá? Aqui embaixo nós temos o documento propriamente dito. Ok? Então note que o documento LaTeX ele é composto de duas partes. Uma parte inicial, onde eu coloco minha configuração do documento, onde você pode configurar fonte, tamanho de fonte, parágrafo, tamanho do parágrafo, margens, né? Então formatações em geral. E essa parte ela é chamada de preâmbulo. Tá? Vou escrever aqui através de um comentário. O comentário em LaTeX se inicia com o símbolo de porcentagem. Ou seja, toda linha, a partir do momento que ele encontrar o símbolo de porcentagem, o compilador LaTeX vai desconsiderar. Esses comentários servem para, na estrutura do teu código-fonte, você colocar informações úteis sobre aquela parte do documento. Tá? Então aqui eu vou colocar um comentário explicando que essa parte inicial aqui trata-se do preâmbulo. Ok? Preâmbulo. Então essa parte inicial aqui é o nosso preâmbulo. Ok? O documento então se encontra aqui embaixo, o documento propriamente dito. Está a partir desse ponto. Ok? Isso não significa que eu não consigo fazer algumas formatações dentro do documento. Isso também é possível. Só que no preâmbulo eu coloco as definições que serão padrões para o meu documento. Da maneira como está aqui, eu estou colocando todos os padrões do tipo carta. Ok? Então, para mostrar qual que vai ser o resultado dessa compilação, eu vou clicar aqui em copilar e ver. Tá? Também pode-se utilizar o botão F5 do computador para agilizar. Então, quando eu copilar, isso vai direto para o meu visualizador. Vou dar um pequeno zoom aqui para facilitar. Então, esse parágrafo que eu escrevi aqui, tá? Ele aparece como um parágrafo do lado de cá. Um detalhe importante sobre os parágrafos em LaTeX, tá? Note aqui que esse parágrafo ele ocupa apenas uma linha de código. Tá? Esse símbolo aqui do TechStudio, ele só mostra uma quebra de linha para ficar de forma mais organizada para visualizarmos o código-fonte. Tá? Mas na base do documento Tech, isso aqui tudo está ocupando apenas uma linha. Tanto é que se eu abrir isso daqui em um bloco de notas, essa linha vai longe para a direita. Tá? Então a linha 7 está aqui, a linha 8 só vem aqui onde eu tenho esse espaço em branco, né, com uma quebra de linha. Tudo bem? Se eu quiser acrescentar um novo parágrafo, alguém poderia pensar, bem, é só eu dar um Enter e começar a escrever na linha 8 ali. Né? Então vamos fazer isso para ver qual que será o resultado. Aí, copiei um texto para o meu documento.
né? Eu só dei um Enter aqui para a linha 8 e vou fazer a compilação novamente. Eita, professor! Note que o parágrafo continuou, tá? Continuou. Então, tudo isso daqui continua como o mesmo parágrafo para o meu documento LaTeX, tá? Isso significa que eu dar um Enter aqui, né, uma quebra de linha, não é suficiente para o compilador LaTeX considerar um novo parágrafo. Para isso, eu preciso colocar um Enter, tá? Então, eu preciso ter duas quebras de linha no meu código-fonte para ele considerar um próximo parágrafo, ok? Então, vou compilar novamente. E está aí o meu próximo parágrafo, tá? Note que ele não faz a indentação do parágrafo, né? Não tem aquele recuo que normalmente se coloca nos parágrafos. Para a gente colocar um recuo aqui nessa primeira linha, precisamos fazer uma configuração aqui no preâmbulo. Vou mostrar para vocês aqui no documento carta, né, na classe letter, como fazer esse recuo. Tá? Tal comando ele vai servir para outros tipos de documento também. O comando normalmente utilizado para ajustar o parágrafo, eu vou colocar aqui no preâmbulo, é o setLength. Tá? Então, esse comando aqui, ele vai servir para ajustar vários tipos de medidas de comprimento do nosso documento, não apenas do recuo do parágrafo. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ajustar o comprimento, e aqui no caso é a indentação do parágrafo, ok? E ele vai colocar como meio centímetro, nesse caso aqui, tá? Então, vou pedir para compilar novamente. E está lá, tá? Então, ele fez a nossa indentação e através do texto colocado aqui, do número colocado aqui, eu posso colocar qualquer tamanho de recuo que eu precisar. Note que é utilizado, né, o sistema de numeração com o ponto como separador das casas decimais. Tá? Ao invés de vírgula, aqui se utiliza ponto. Outro aspecto importante é a utilização de espaços. Ok? Então, por exemplo, aqui entre a palavra todo e documento, no momento eu tenho apenas um espaço entre as duas palavras. Tá? Mas agora eu vou colocar uma série de espaços entre elas. Ó, bastante espaço. E vou pedir para compilar novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, o compilador LaTeX, né, depois da compilação, note que ele desconsiderou todos esses espaços adicionais que eu coloquei aqui. Tá? Inclusive, né, no início do parágrafo, se eu colocar espaços, ele vai desconsiderar também. Tá? Então, esses espaços que eu coloquei aqui, ele até identou o meu arquivo fonte aqui também, deve ser algum recurso do TechStudio, né? Note que ele desconsiderou tudo isso, ok? Bem, pessoal, isso daí são alguns aspectos iniciais da linguagem, né? Eu expliquei como colocar comentários, né? Como fazer parágrafos, como ajustar a indentação e também alguns aspectos sobre os espaços, né, dentro do texto de LaTeX. Tá? Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês para a próxima aula.